A lacuna existe e da lacuna nasce uma certa alienação. Em Portugal, as últimas gerações pouco ou nada se cruzaram com o pensamento português. A reflexão filosófica contemporânea, no entanto, é vasta e heterogénea e o nosso convidado desta semana conhece como poucos as correntes, os conceitos e as tendências do pensamento português contemporâneo. Na esteira de Sampaio Bruno, de Leonardo Coimbra e de Agostinho da Silva, é um dos mais coevos pensadores da atualidade. Pedro Batista, a páginas tantas. Antes de mais, obrigado, professor, obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Concorda comigo quando eu dizia que nas últimas décadas em Portugal a tendência não é muito a de refletir e muito menos a de refletir sobre aquilo que nós próprios pensamos? Sim, corresponde aos factos. Nos últimos 40 anos têm sido poucos os pensadores. É verdade que ainda não passou, talvez, tempo suficiente para se fazer um balanço sobre o valor histórico do pensamento de alguns, mas tirando o nome de Eduardo Lourenço, de Soutomayor Cardia e de mais 3 ou 4 pensadores que têm refletido sobre o pensamento português, entendido como vindo desde Antero Cantal, tirando esses, tem sido pouco o rol de pensadores dos últimos 40 anos. Não sei o que é que se passa exatamente, ainda é cedo para perceber, mas algo terá a ver com a mudança que se operou em 2 campos. Primeiro, na sociedade, com a comunicação social, em que vemos o desaparecimento dos suplementos literários, vemos uma diminuição das iniciativas cívicas em torno de colóquios intelectuais, vemos até um certo desaparecimento dessa figura do intelectual. Isto por um lado. E, por outro lado, uma questão altamente relevante que é o facto de a universidade e as faculdades de letras em particular e as novas universidades terem chamado a si essa integração da reflexão filosófica e terem institucionalizado um pouco. E o facto de a terem institucionalizado terá com certeza consequências benéficas, mas também terá as consequências maléficas de que tudo o que é institucional é mais lento, na instituição desenvolvem-se também uma série de vícios, também um ritmo de modorra, enquanto anteriormente as iniciativas eram associativas e cívicas, eram mais dinâmicas, eram mais visíveis, estavam inseridas na sociedade, enquanto agora muitas vezes estão escondidas em salas, em recônditos das universidades que ninguém conhece e onde ninguém vai e onde os académicos têm tendência não para se fazerem avaliar pelo público, pelo povo, mas em se autoavaliarem a eles próprios, em fazerem essas autoavaliações. Portanto, isto não é uma reflexão sistemática, mas são alguns vetores que deixo tentando explicar essa queda nos últimos anos de um exercício que foi intensíssimo quando as condições não eram propícias para ser feito, ou seja, desde a década de 70 do século XIX até à década de 70 do século XX, digamos assim. Mas não há aqui uma espécie de ruptura dialética? Nunca como agora tivemos tanta gente a frequentar as universidades, nunca como agora tivemos universidades e nunca como agora pensamos tão pouco. Esse desaparecimento da sociedade civil, como dizia, das tertúlias, o desaparecimento das tertúlias, o desaparecimento de um pulsar que levava à reflexão. Os próprios jornais tinham um outro tipo de, eu não diria conteúdo, mas um outro tipo de preocupação cívica. Isto enfraqueceu também a forma como agimos ontologicamente, mas também ontologicamente em relação aos outros. Sim. Sem dúvida. O que lhe dizia em torno da universidade, a universidade não é neste momento um centro de pensamento.
chama-se Centro disto e daquilo, Centro de Estudos, e tem nomes muito pomposos, mas a universidade, fora da tirante os seus segmentos, que são minoritários de investigação, reedita neste momento um tipo de ensino muito arcaico, novamente virado para a memorização, dominado também por um positivismo jurídico em que tanto os alunos como os professores procuram um produto final expresso num diploma, procuram os professores dar uma nota em que não os aborreçam muito e procuram os alunos também ter uma nota que lhes permita, na sua ilusão, porque as coisas não são assim, uma situação profissional. Ou seja, o essencial de uma universidade que é procurar aquilo que não se sabe, está muito restrito aos grupos de investigação e os grupos de investigação têm cada vez menos condições para a fazerem, na medida em que o professor ou o professor universitário foi acometido cada vez mais tarefas burocráticas e administrativas. E a própria universidade está cada vez mais administrativizada. E não há nada pior para o saber do que a intrusão de fatores interessados, de fatores burocráticos que lhe vão tirar a pureza do raciocínio, a pureza da reflexão, o gosto por a verdade, os valores tradicionais do pensamento filosófico e também do pensamento científico. Embora aí no pensamento científico hoje verifica-se a situação é um pouco diferente. Em relação à reflexão filosófica, tem havido, e isto é muito relevante, por parte de grupos de investigação, por parte de estudiosos, nos quais eu me incluo, um trabalho de arqueologia do saber português, do pensamento português. Isso tem sido feito nos últimos 30 anos, fundamentalmente, com muita profundidade. O aparecimento de duas editoras fundamentalmente institucionais e o apoio que elas deram à publicação de todo esse trabalho nestes últimos 30 anos, e refiro-me à Fundação Carlos de Gulbenkian e à Imprensa Nacional Casa da Moeda, fundamentalmente, estas duas editoras conseguiram plasmar, lançar no público o conhecimento de inúmeros autores que nestes 150 anos que me estou a referir de contemporaneidade estavam esquecidos, alguns estavam escondidos e vieram cá para fora, para o público, em novas edições, que infelizmente ainda dificilmente, acho que ainda não chegaram mesmo à comunidade portuguesa desta região, mas que é imperativo que cheguem a esta comunidade, porque aqui na região do Delta e em particular aqui em Macau, fala-se muito do ensino da língua portuguesa. Sabemos como os nossos amigos chineses da China Mainland, da República Popular da China, como veem com bons olhos essa função de Macau no ensino do português, mas que ninguém tenha ilusões. Sem cultura portuguesa, não há ensino de português. O ensino de português será sempre débil e será sempre falhado se não tiver por trás um background cultural. E quem diz cultura diz a filosofia da cultura, porque a filosofia insere-se na cultura exatamente como uma sua síntese
é uma espécie de síntese da cultura. O pensamento filosófico português é uma espécie de síntese da cultura portuguesa e, portanto, é muito importante que esse trabalho destes 30 anos finalmente chegue a esta região, coisa que não aconteceu, e se eu puder ajudar em alguma coisa, acho que estou já a tentar tentar dar uma ajudinha, como nós dizemos. O que eu puder fazer, faço, e é nesse contexto que fiz questão de lançar estes livros que eu lancei este ano em Portugal, e em particular este que estamos a falar hoje, aqui em Macau. Mencionou já o nosso próximo tópico de conversa, Um Mundo a Fazer. Esta é uma suma desse trabalho arqueológico que tomou em mãos, uma pequena suma daquilo que são algumas das características, dos traços condutores do pensamento português em determinados autores, não centrados apenas num pensamento filosófico metafísico puro, chamemos-lhe assim, mas o pensamento português em áreas diversas, desde a teoria política, passando mesmo por uma certa psicanálise. Temos autores como Sampaio Bruno, como Abel Salazar, por exemplo. Isto para lhe perguntar, que traços marcam o pensamento português de uma forma mais arraigada? O que é que faz com que o pensamento português seja diferente do pensamento europeu neste período da contemporaneidade, no pós-Antero de Quental, no pós-questão coimbrana, no pós-conferências do Casino? Eu não sei se o pensamento português é especificamente diferente do europeu. Sei que o pensamento, quando falo de pensamento português, eu falo de um pensamento situado em que os pensadores portugueses forjaram o seu pensar na cultura portuguesa, aí geraram o seu pensamento e o vêm a expressar depois num contexto português e na língua portuguesa. Neste caso, na língua portuguesa de Portugal. Porque um outro tema para vermos é também depois, na parte da expressão, a expressão no Brasil, e a expressão também em África e a expressão mesmo em Macau. Do pensamento português, que sendo sempre na língua portuguesa, nas suas diversas cambiantes, nos seus diversos sotaques, tendo a mesma expressão linguística, é contudo gerado em situações históricas diferentes, em contextos geográficos e culturais diferentes e, portanto, tem expressões diferentes. Mas isto é, digamos, uma outra questão do âmbito geográfico. Agora, do ponto de vista do conteúdo do pensamento português, o meu entendimento, nem todos pensamos como eu, entre os meus colegas, há grandes divergências até em torno disto desde 1943, quando um senhor chamado Álvaro Ribeiro escreveu uma obra chamada O Problema da Filosofia Portuguesa e passou a definir, ele definiu algo que chamou como filosofia portuguesa com características muito específicas, muito ligadas à Teodiceia, ou seja, ao poema de Deus, muito ligados a uma abordagem gnóstica, ou seja, não propriamente racional, muito ligado à mística e muito ligado a um projeto salvífico e messiânico de uma missão que seria a dos portugueses. A velha questão da saudade. Bom, eu colocaria a saudade aí, mas a saudade em outro sentido eu colocaria de fora do Álvaro Ribeiro e preferia assumi-la eu a saudade noutro sentido, porque esse sim é indiscutivelmente um elemento fundamental do pensamento português, entendido o pensamento não só como o discurso estritamente filosófico, como também o discurso literário, em
particular a poesia, onde está íncito esse pensamento português e onde está íncito sim, absolutamente em Pascoais, mas em imensos, ainda hoje, tudo o que leio em termos de poesia, lá encontro de forma mais direta ou indireta, seja ao ler o Patrício, seja ao ler agora o nosso Carlos Moraes José, nosso contemporâneo aqui em Macau, lá se encontra sempre a marca muito clara do saudosismo. Portanto, de um paraíso perdido, também em termos coletivos, também de uma infância perdida em termos individuais e cuja lembrança nos faz esta nostalgia, que é uma espécie de um desejo de voltarmos, mas não de voltarmos para trás, que sabemos que é absolutamente impossível, mas sim de voltarmos para a frente, a chamada saudade do futuro. Com isso eu identifico-me bastante, mas tendo uma expressão muito forte no pensamento português, não se pode dizer que isto seja estritamente português, porque nos mitos gregos está boa parte disto está nos mitos portugueses. Mas o mais importante, o que lhe queria dizer, respondendo rigorosamente à sua pergunta, é que eu, como dizia há pouco, ao contrário de outros colegas, embora haja também muitos que estejam de acordo comigo, eu entendo o pensamento português de forma dialética. Ou seja, eu não excluo do pensamento português nenhum pensadores portugueses. Eu não digo, como o Álvaro Ribeiro e como vem dizer o movimento da filosofia portuguesa, que uns são pensamento português e outros pensadores portugueses não são. Eu não acho que é uma posição sectária, que numas coisas foi benéfica na medida em que estudou bastante aqueles autores que achava realmente interessantes, mas foi maléfica no aspecto em que deixou de estudar esses autores quando os achou menos interessantes do ponto de vista da ideologia com que já partiam para a investigação. E também maléfico na medida em que sectarizaram, em que marginalizaram alguns autores que não deviam ter sido marginalizados, ou foram tratados apenas com uma intenção negativista, quando deviam ter sido tratados com uma perspectiva positiva, como aquela em que eu trato todos os autores que estudo nesse livro. Falo concretamente, de duas tendências fundamentais no pensamento português destes últimos 150 anos, que não deve ser uma novidade de Portugal, deve existir um pouco por toda a parte, uma tendência de jaiez mais espiritualista, mais especulativo, mais metafísico, mesmo aberto por vezes a uma certa gnose e até a um certo misticismo, em que se engloba uma série de autores mais virados para a especulação filosófica, para a especulação, para a poesia e até por vezes para, como disse, para alguma mística e por uma valorização mística do mito. E, por outro lado, uma outra tendência mais positivista, mais materialista, mais sensista, mais ligada aos dados empíricos, mais ligada ao laboratório, mais ligado à experiência, mais ligado, portanto, à linha que foi introduzida em Portugal tardiamente por Marquês, quando mandou traduzir o Francis Bacon para Portugal e, portanto, introduziu o método experimental, onde se insere mais a filosofia dos cientistas, que do meu ponto de vista, e a filosofia positivista e neopositivista, que, do meu ponto de vista, são tão importantes quanto os outros e são tão significativos do ponto de vista do pensar português como os outros.
Portanto, a minha contribuição com os meus colegas é esta, a de respeitar todo o trabalho que foi feito, admirar todo o trabalho que foi feito, mas não aceitar nenhuma capela, não aceitar nenhuma delimitação de seita, porque pensadores portugueses são todos, sejam os do Porto, sejam os de Coimbra, sejam os de Évora, sejam os de Lisboa, sejam aqueles que têm... Até porque cada um destes autores, ainda por cima, cada um destes autores tem várias fases e também não podemos escolher só uma fase em detrimento de outra. A segunda fase do Agostinho da Silva, que é por acaso a mais conhecida, é completamente diferente da primeira fase em que ele frequentava a casa, todos os dias, a casa do António Sérgio. Mas, contudo, tanto uma fase como a outra são importantes e o pensamento português, quando faz este trabalho de arqueologia e quando se procura ganhar uma forma, como eu estou a tentar, de ganhar uma forma pedagógica de o sistematizar, de forma a poder melhor comunicá-lo, não pode estar com uma perspectiva sectária, mas sim com uma perspectiva não eclética de juntar tudo num saco de gatos, mas de uma perspectiva dialética de perceber que a filosofia é fundamentalmente uma luta de ideias e de que o objetivo universalista da filosofia e o objetivo fundamental da metafísica, que é a busca do uno, faz a busca do uno considera que o uno é uma síntese do múltiplo, pelo menos é a minha posição filosófica e ideológica. Falava em Agostinho da Silva e António Sérgio, foram dos poucos a escapar à voragem dos tempos, chamemos-lhe assim, pelo menos num sentido mais empírico, são dos poucos pensadores que a maior parte dos portugueses conseguem identificar, mas há pensadores como Leonardo de Coimbra, por exemplo, como Pinheiro dos Santos, que recuperou, que acabaram por inspirar o pensamento de pensadores tão importantes como Gaston Bachelard. Como é que se explica este esquecimento, este desfazamento? Bem, em parte não explica e noutra parte é algo que já expliquei. No caso do Lúcio Pinheiro dos Santos, por exemplo, estou convencido que alguns que o conheciam, quando o conheceram melhor, deixaram de estar interessados em conhecê-lo. E eu fiz precisamente o contrário. Fui conhecer-o melhor e consegui descobrir no Brasil mais textos. E o livro que tive o gosto de apresentar aqui em Macau o ano passado, O Filósofo Fantasma, e ele já era um bocado menos fantasma porque consegui realmente encontrar alguns textos. E como disse muito bem, o Lúcio Pinheiro dos Santos, conhecido como político por Lúcio dos Santos e conhecido na filosofia mais como Pinheiro dos Santos, na medida em que é a forma dos franceses tratarem, e foram os franceses que mundializaram o Pinheiro dos Santos. Ele mandou um cartão do Brasil a dizer Lúcio Pinheiro dos Santos, Universidade do Porto, no cartão dele a acompanhar o texto que enviou ao Bachelard, que ainda ninguém encontrou. E por isso o Bachelard ficou convencido que a Universidade do Porto era no Brasil e por isso ainda há quem diga que esse português de Braga e esse português minhoto é brasileiro. Mas não, ele é português e realmente é consagrado mundialmente. Foi consagrado em 23 ou 24 páginas do Dialétique de la Durée, uma obra do Gaston Bachelard de 1934 ou 35. E o outro fator que pode permitir explicar esta situação tem a ver com o falso nacionalismo que nós tivemos em Portugal entre 1926 e 1974, o período do Estado Novo, que tem relevância neste aspecto a partir do início dos anos 30, por volta de 31, 32, quando dissolvem um dos grupos fundamentais deste pensamento, que era a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Portanto, por esta altura do início dos anos 30,
até praticamente a 1974, até 1974, exatamente, houve um abafamento e uma marginalização do pensamento português. Ao contrário do que se diz quando se fala do salazarismo como um nacionalismo, o salazarismo é um falso nacionalismo, é um nacionalismo meramente de fachada, porque os valores realmente do pensamento português não interessavam nada ao Salazar, antes pelo contrário. Primeiro, porque não os conhecia, segundo, porque tinha medo de tudo o que não conhecia, e terceiro, porque não queria conhecer, porque o pensamento não era propriamente uma modalidade que interessasse ao salazarismo. Por outro lado, se encontramos vários exílios internos em toda esta gente, que são muitos, encontramos também muitos exílios no exterior. E grandes vultos do pensamento português, como Alcena, como Agostinho da Silva, como Pinheiro dos Santos, como o Adolfo Casais Monteiro, como tantos outros, foram cair ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou o Sérgio, que também esteve no Brasil, também esteve em França, foram cair no estrangeiro, ora para fugirem à repressão política, como é o caso do Lúcio dos Santos, ora porque para tentar encontrar colocação, uma vez que aqui lhes eram vedadas todas as portas, não só da universidade, como de uma simples revista literária. Lembro-lhe, por exemplo, que o Adolfo Casais Monteiro foi para São Paulo, porque nem sequer porque a polícia, a Comissão de Censura, impunha ao dono da revista, que era a Gazeta Literária, impunha que o Adolfo Casais Monteiro não pudesse ser o diretor, senão a revista não saía. Portanto, este é um dos fatores que leva a que haja, meu caro amigo e senhores telespectadores, haja uma cisão muito forte na história portuguesa entre o fim dos anos 20 e o fim dos anos 70. Muitos destes autores que referiu, destes pensadores que referiu, o Adolfo Casais Monteiro, o Agostinho da Silva, por exemplo, tiveram algo em comum, algo que já aqui referiu também, que foi a passagem por este verdadeiro núcleo de fulgor intelectual, que foi a primeira faculdade de letras da Universidade do Porto. 12 anos, mas 12 anos intensos, 12 anos que colocaram o Porto, ou que fizeram do Porto um centro de reflexão quase de nível europeu. Condensa este período neste outro livro que apresentou a semana passada, O Milagre da Quinta Amarela. Milagre porquê? Olha, foi muito interessante porque na apresentação no outro dia no Porto, foi um amigo teólogo jubilado e especialista nesta matéria que o apresentou, e ele é teólogo, portanto padre, não sei porque é que não é bispo, mas... E ele então disse duas vezes que era milagre em sentido figurado. E fui eu, que não sou teólogo, sou simplesmente filósofo, que tive de dizer que não, isto é um verdadeiro milagre, não é em sentido figurado. De forma que foi divertida essa contradição. E porquê? Claro que foi em sentido figurado, mas eu estou a dizer que foi um verdadeiro milagre em sentido figurado. Porque foram 12 anos, só 12 anos em que formaram dezenas e dezenas de intelectuais do mais alto nível, grande parte deles criadores e escritores, portanto, que não tiveram ali numa escola de sabência, mas numa escola de sapiência. Porque nesses 12 anos a determinação fundamental, além de um aspecto que eu até foquei logo no princípio desta agradável conversa, que é a separação total da administração, de tudo que é administrativo com tudo que é pedagógico, a separação total. Além disso, o Leonardo, que era o diretor e era o principal professor de filosofia, o Leonardo de Coimbra, entendia que a didática resumia-se a uma palavra: diálogo. E, portanto, todo o processo de ensino se fazia através do diálogo.
E isto significa uma dialogia, significa que a evolução dialógica leva necessariamente a uma grande evolução intelectual, a uma grande capacidade criacional, ou, se preferirem, criativa, e, portanto, à criação de pessoas personalizadas, com capacidade de pensarem pela sua própria cabeça, com a possibilidade de inventarem, de criarem, que é a coisa que a universidade de hoje e a universidade em geral da época não fazia, porque mantemos-nos numa universidade oitocentista e na altura também se mantínhamos numa universidade do século XIX, que eu acho que é onde está. Portanto, esses 12 anos são muito curiosos e eu costumo fazer até, fiz aqui em Macau pela primeira vez, uma analogia entre esta escola do Porto, da Quinta Amarela, que se iniciou em 1919 e acaba em 1931, com a Bauhaus, a famosa escola de arquitetura alemã, que também começou em 1919 e acabou também em 1931 e foi esmagada exatamente pelas mesmas forças. Forças fascistas. As mesmas. A Bauhaus foi esmagada pelo nazismo e a Quinta Amarela, que era uma escola republicana, libertária, criacionista, foi esmagada pelo salazarismo. Professor, neste Um Mundo a Fazer, inicia, esta é uma recolha de alguns textos que foi escrevendo ao longo dos últimos anos, e os dois primeiros textos focam no pensamento de Teófilo Braga, no pensamento de Sampaio Bruno, com passagens muito, muito atuais. Ambos faziam a defesa do federalismo, de um republicanismo de intervenção. Teófilo Braga acabou por, depois, quando chegou ao poder, por recuar, de certa forma, mas o federalismo, num sentido de regionalização, num sentido de autonomização regional, continua a fazer sentido num Portugal em crise como este Portugal do início do século XXI? Eu acho que faz mais sentido que nunca. Acho que fez sempre sentido e faz mais sentido que nunca. Não sei que tempo é que temos, mas valerá a pena só para os senhores telespectadores e senhoras referir um texto, por exemplo, do Sampaio Bruno, que é um texto de 1880, à volta disso, em que ele propõe 1880, ele propõe uma federação entre, digamos, a chamada metrópole, e a Madeira, os Açores, Angola, Moçambique, suponho que o Oriente, ele cria Estados federados numa única federação e cria para a metrópole, digamos assim, portuguesa, passa a expressão, cria dois Estados, um Estado a norte e outro Estado a sul, com capital em Lisboa. A capital federal seria Lisboa, mas teríamos aqui, nesta altura, uma visão que veio a ser seguida pelos ingleses 80 anos depois, e que, infelizmente, em Portugal nunca se concretizou, embora já tivesse havido, antes de Sampaio Bruno, nos anos 40, o Félix Nogueira, de Torres Vedras, que já o tivesse defendido. Houve depois também muito pensamento nesse sentido, no sentido federal. O Partido Republicano é claramente federal, mas a verdade é que sempre que os defensores do federalismo caíam no poder político central, as coisas mudavam. E o Partido Republicano, que era claramente federalista, acabou por, embora tivesse havido 3 votações, todas elas, a ideia do Estado complexo, ou seja, do Estado federal, foi derrotada por um Estado unitário que era muito mais fácil de controlar por parte do centralismo. E, efetivamente, esta coisa da política estar muito ligada ao esquecimento não é de hoje, é de sempre. E um homem como o Teófilo Braga, que tem aqui um texto brilhantíssimo em que considera o centralismo administrativo o mal principal de Portugal, em pouco tempo, através de negócios políticos na Assembleia Constituinte, sim, na Assembleia Constituinte,
Constituinte acabou por deixar cair essa reivindicação. E, contudo, ele mostra nesse texto aquilo que é uma realidade hoje. É que é fundamental libertar-nos do capacete de aço que está em cima da cabeça dos portugueses e que agora se transformou, há uns anos era um simples capacete de aço, agora é uma espécie de um terrível aspirador que não só, que se há uns anos aspirou todo o interior, aspirou as cidades médias, aspirou o próprio Norte e o próprio Porto, no sentido de concentrar tudo numa super metrópole à volta do centralismo administrativo, hoje ainda faz pior, aspira os bolsos de toda a gente, exaurem completamente o país, quando nós precisávamos exatamente de outra coisa. Nós precisamos de um Estado Central muito mais fraco, um Estado Central que tenha como função fundamentalmente assegurar a segurança, a solidariedade social, a educação e a saúde, e tudo o resto deve ser, toda a economia deve ser regionalizada, deve-se ser multipolar, devem-se criar inúmeros polos de criação de riqueza, inúmeros polos de atividade. É preciso retomar o trabalho dos campos, evidentemente numa perspectiva moderna, numa perspectiva atual. É preciso retomar as cidades médias, é preciso retomar o país. E para isso era preciso pensar estas coisas. Indo ao cerne aqui da nossa conversa, se alguém pensou isto, o Eduardo Lourenço, por exemplo, pensou. O Eduardo Lourenço pensou isto em 77 e disse-o em 77. Apenas que ninguém ligaram-lhe a ele, mas não teve consequências. Ele disse que o nosso desafio europeu não era aquele de ficarmos à espera do dinheiro que viesse da Europa, mas era o de sermos capazes de investir e de valorizar o nosso próprio território. O Eduardo disse isso, tinha ele 60 anos, e eu também disse, tinha 27, 28 anos, fartei-me dizer isso. Só que eu, como era um miúdo, ninguém me ligou patavina, e a ele, que era graúdo, também ninguém ligou patavina, leram, mas não ligaram patavina, porque o país não quis perceber isto, na medida em que o cheiro da canela, já como no século XVI, o cheiro desta canela, o reino nos despovoa, como dizia o Sá de Miranda. E foi o que aconteceu, e o estado em que estamos, clamoroso, é este. Enquanto o país não se libertar do centralismo, enquanto o país não se libertar de um Estado que é tentacular, que é pesadíssimo, que é um aspirador, enquanto os portugueses não se libertarem para serem portugueses e para construírem um país com alegria e com afirmação, não vamos lá. E o pensamento português, nomeadamente o saudosismo que eu vejo no Pascoais, é isto que diz, que o Pascoais também era um federalista. Professor, despedia-me desta nossa conversa com um desafio que coloco a todos os convidados que têm sentado nessa cadeira. Se tivesse que aconselhar uma leitura lá para casa, que leitura aconselharia? E com essa apanhou-me de surpresa. Mas olha, eu aqui em Macau, e considerando, portanto, livros que possam ser obtidos em Macau, eu aconselhava um livro que acho um livro perturbador, uma novidade na literatura portuguesa, um livro que, sem falar propriamente de Macau, nota-se que é olhado aqui do Delta das Pérolas. Eu aconselhava então o Anastasis, o livro do Carlos Moraes José. Obrigadíssimo, professor. Muito obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Fica a sua sugestão, então. Obrigado. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, muito obrigado por ter estado connosco nesta Páginas Tantas. Voltamos na próxima quarta-feira com mais livros, outras ideias e novas viagens pelo universo das letras.